Estudo de número 75, Mateus capítulo 16, versos 21 a 28. Mateus 16, 21 a 28. Vamos lá. Vamos juntos ler o texto. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Senhor Deus e Pai, pedimos que o Senhor esclareça o nosso coração e ajude-nos a compreender Tua palavra, Senhor Deus. Diante deste texto tão belo, em que nos mostra o Senhor Jesus, tão resoluto em cumprir a Tua vontade, em nos salvar, que o nosso coração, ó Deus, já tomado por essas verdades, se aquiete em Tua presença e reconheça o Teu maravilhoso amor por nós. Ajude-nos neste estudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, um dos assuntos mais claros nas Escrituras, mas também mais mal interpretados em nossos dias, é a questão do cristão e o sofrimento. Nós não gostamos de sofrer. Aliás, quem gosta de sofrer é masoquista, né? Mas nós fazemos de tudo para evitar a dor. A dor nos causa desconforto, né? Infelizmente, nós precisamos reconhecer que temos falhado em entender o propósito de Deus quando Ele permite que passemos por sofrimentos, né? Um triunfalismo tanto quanto herético tem tomado conta dos nossos dias, tem tomado conta das igrejas e levado os crentes a uma compreensão equivocada sobre o sofrimento, né? Muitos crentes pensam que sofrimento é a ação do maligno na vida dele. Pode até ser, mas eu quero chamar a sua atenção que até mesmo quando é o maligno agindo na sua vida, trazendo sofrimento para você, isso tem um propósito de Deus. As coisas não fugiram do propósito de Deus para a sua vida. E Deus pode usar até o sofrimento, e usa, até não, principalmente o sofrimento, para lapidar o nosso caráter, né? Para trabalhar o nosso caráter. E esse texto vem falar sobre isso, né? Também nós devemos evitar qualquer ideia de que o sofrimento em nossa vida é uma forma de salvação. Se, de um lado, nós temos os místicos, os católicos que vivem na base de penitências, para poder conseguir o perdão de Deus, isso é errado, porque a única forma de conseguirmos o perdão de Deus é pela graça, pelo sacrifício de Jesus, tão somente, pela fé em Cristo Jesus. Do outro extremo estão os evangélicos triunfalistas, que dizem que se você está em sofrimento é porque você não está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, que é ser cauda e não cabeça, que é ser príncipe junto com Cristo e não um sofredor neste mundo. E por aí vai a sessão de besteirol, né?
Nós precisamos tomar cuidado, precisamos ter uma visão correta sobre o sofrimento na vida do crente. Nesse trecho do livro de Mateus, nós encontramos esse assunto, o qual pode ser dividido em 2 pontos. Primeiro, do versículo 21 a 23, o sofrimento de Cristo, quando ele prediz a sua morte e ressurreição. Ele, pela primeira vez aqui, então pela primeira vez ele prediz a sua morte e dá detalhes como seria a sua morte. Ele fala de que ele tinha que ir para Jerusalém, então ele fala do lugar onde ele haveria de morrer, ou melhor, onde ele haveria de ser morto. Né? É importante a gente entender assim, né? Ele foi morto pelas mãos dos anciãos, principais sacerdotes, escribas, né? Mas, acima de tudo, ele seria levado à morte pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, para acontecer a nossa salvação. Né? Por isso que todos os verbos ali está, né? Ele está sempre sofrendo a ação, né? Ele está sempre na voz passiva. Né? Ele está sempre sofrendo a ação aqui. Haveria de ser morto e depois ressuscitado. Ele foi ressuscitado por Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E a segunda parte do texto, versículo 24 a 28, nós vemos o sofrimento na vida do discípulo. Seguir a Cristo implica em sofrimento diário. Vamos ver isso, como é que é isso na prática. Vamos lá. O sofrimento de Cristo, a primeira predição de sua morte e ressurreição, nos versículos 21 a 23. Né? No versículo 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E aí então, abre o verso 21 dizendo, desde esse tempo, né, que tempo é esse? Né? Desde o momento em que os discípulos haviam compreendido e crido que Jesus era o Messias, então ele passou a falar abertamente com eles. Até o versículo 20, Jesus estava ainda de forma velada, né? Não era para ser revelado ainda que ele era o Messias. Agora, ele passa a falar abertamente aos discípulos, que ele é o Messias, uma vez que eles entenderam isso, né? Jesus já havia dito que ele era o Messias, mas agora ele passa a falar abertamente o que é que ele veio fazer. Até então ele disse quem ele era, agora ele está dizendo o que ele veio fazer. Né? E ele então passou a dizer e a mostrar a seus discípulos que era necessário. Era necessário que ele fosse para Jerusalém. É necessário porque se Cristo não fosse para Jerusalém e não morresse na cruz por nós, nós não teríamos a salvação. Né? Então, ele passou a mostrar-lhes que era necessário ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, e ser morto, e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Né? É importante destacar aqui que, sendo ele aquele que tem tudo em suas mãos, que governa absoluto no universo, né? Cristo é o Rei Supremo do universo, ele tem tudo em suas mãos. A partir desse momento, então, que ele fosse para Jerusalém, ele estaria nas mãos de homens iníquos, mesmo sendo estes a mais alta classe religiosa, né? Os anciãos, os sacerdotes, os escribas, né? Os quais deveriam ter sido os primeiros a recebê-lo e crido nele. Os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, eram os homens que estavam envolvidos com a religião, com a lei. Eles conheciam, especialmente aqui, os escribas eram homens que conheciam a lei. Os anciãos, com certeza, aqui é uma referência também aos fariseus. Homens que conheciam a lei do Senhor e as promessas a respeito de Jesus. Esses deveriam ser os primeiros a crer em Jesus. No entanto, eles foram os instrumentos, um dos instrumentos para a morte de Jesus. Eles não creram, eles não receberam, eles foram hostis ao Senhor Jesus. Né? E Cristo, então, se entregou. É importante, lá em João, ele diz, né, a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Do contrário, não seria um sacrifício. Do contrário, não seria uma oferta a Deus por amor, mas seria um sacrifício involuntário.
Mas a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário por nós. Por isso ele se entregou por nós. Mas era necessário que alguém o matasse. E esses então foram os instrumentos que foram usados para matar Jesus. Os romanos. E também não podemos esquecer que o motivo que levou Jesus à cruz foi em obediência ao Pai. Ele morreu por nós. Então nós também somos os principais culpados pela morte de Jesus. Mas aqui estamos falando dos assassinos de Jesus. Os assassinos de Jesus, né? E ele deveria ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, a ponto de ser morto. Cumprindo assim o que determinava a lei de Deus, quanto à penalidade pelos pecados do seu povo. Né? Tinha que haver derramamento de sangue para a remissão de pecados. Até então, o sangue de animais era derramado para perdoar pecados. Mas agora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, haveria de morrer para que, de uma vez por todas, o povo de Deus fosse resgatado. E não mais precisássemos de coisa alguma além do sangue de Jesus para sermos salvos. Né? No verso 22 nós encontramos uma cena estarrecedora, né? É algo que impressiona a gente. Pedro, este mesmo Pedro que um pouco antes havia feito uma declaração linda a respeito de Jesus, né? Lá no verso 17, quando ele diz, tu és o Cristo, ou melhor, verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este mesmo Pedro que disse essas lindas palavras a respeito de Jesus, agora torna-se instrumento de Satanás para atrapalhar Jesus, ou tentar atrapalhar Jesus de ir para a cruz. E aí nós vemos que Pedro, né, chamando Jesus à parte, separou Jesus, chamou Jesus, Senhor, vem cá, por favor. Aí Jesus veio, chamou Jesus à parte, ele começou a reprová-lo. O verbo reprovar, né, no grego, epitimao, quer dizer repreender, censurar, sob ameaça de punição. Sabe quando o pai chama o filho que está fazendo arte, e você, vem cá, eu já falei para você, se você não parar de fazer isso, você vai apanhar. Ele está reprovando a atitude da pessoa, do filho e ameaçando, né? O verbo epitimao aqui tem essa ideia, né, de alguém que está reprovando sob ameaças. Embora aqui no texto nós não vemos Pedro ameaçando Jesus, mas a atitude de Pedro aqui, ou as palavras de Satanás na boca de Pedro tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Cuidado, irmão. Satanás, ele vai dizer palavras que aparentam ser amorosas para acabar com você. E hoje em dia, aqueles que são firmes em admoestar, em exortar os faltosos, são tidos por fariseus, são tidos por legalistas, são tidos por arrogantes, que se acham melhores do que os outros, não é assim? Mas aquele que chega melosamente falando, não é assim, você cometeu um pecado, não é pecado, o que você cometeu foi um deslize, foi uma falhazinha, mas quem não peca, não é mesmo? Oh, esse rapaz, esse irmão é cheio de amor, esse irmão é amoroso. Olha só, mais amorosas do que essas palavras de Satanás na boca de Pedro, mais amorosas que essas palavras nós não achamos. Tem compaixão de ti. Para com esse negócio de morte, de cruz, para com isso. Você não tem que sofrer, o senhor não tem que sofrer nada, não. Não tem que ir para Jerusalém, não, muito menos sofrer na mão daqueles homens iníquos. Tem compaixão de ti. Para com essa conversa. Pedro era amoroso, né? Não, Pedro estava sendo instrumento de Satanás. Olha, irmã, eu vou ser sincero, a hora que Jesus volta para ele e o arrepende, dizendo, arreda Satanás, eu queria ver a cara de Pedro nessa hora, viu? Interessante que a gente acha que
uma pessoa só é usada pelo diabo, o diabo só fala na boca de uma pessoa quando essa pessoa está possuída, não é mesmo? Possessão demoníaca. O sujeito fala lá, e na televisão ele até aparece, né, de vez em quando, né? Tem umas igrejas aí que dão ibope para ele, né? Algumas seitas, não vou dizer nem que é igreja, algumas seitas aí que dão ibope para ele, né? Pondo microfone, dando microfone para ele falar, e dizendo por que ele entrou, por que ele saiu, quando que ele vai entrar, quando que ele vai sair, né? Essa papagaiada toda, né? Interessante que Pedro não mudou a sua voz, Pedro não urrou, se contorceu, não fez nada disso. Pedro aparentemente estava dizendo palavras amorosas a respeito de Jesus, para Jesus. Mas Jesus deixa bem claro que quem estava falando na boca de Pedro era Satanás. É curioso também a gente falando sobre esse negócio de possessão demoníaca, é curioso a gente pensar, é importante a gente observar que Judas Iscariotes, quando foi trair Jesus, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, possuiu Judas. Judas não ficou inconsciente, Judas não ficou rolando pelo chão, urrando igual o gadareno lá, o endemoniado gadareno que nós já vimos, né? Não perdeu a razão, ele foi lá, fez o que tinha de fazer, sabia muito bem o que ele estava fazendo, tramou sordidamente contra o Senhor Jesus. Estou dizendo tudo isso, irmãos, porque é possível sermos usados pelo diabo sem sermos possuídos por ele. Pedro aqui não foi possuído, ele não estava com, aqui não foi um caso de possessão demoníaca, mas foi um caso de instrumentalidade a favor do diabo. Pedro foi um instrumento do diabo aqui. E Jesus se volta para Pedro e diz: arreda Satanás, né? Recua Satanás. Afasta-te. Tu és para mim pedra de tropeço, porque cogitas das coisas de Deus, não cogitas das coisas de Deus, não pensas nas coisas de Deus, os seus pensamentos não estão em agradar ao Senhor, seus pensamentos estão nas coisas dos homens. Cristo sabia quem era que estava falando essas palavras através da boca de Pedro: Satanás. A repreensão de Cristo aqui, de fato, foi a Satanás. Cristo repreendeu ao diabo, o qual tentava, por meio de Pedro, seduzir e demover Cristo da cruz. Né? Seduzir Jesus para que ele não fosse para a cruz. Né? Tira a palavra seduzir aí, põe só demover, porque o seduzir aí ficou precisando de um acréscimo. Demover a Cristo da cruz. Satanás é manipulador. Aqui ele não usou Judas Iscariotes, que era um inescrupuloso, mas a Pedro, que havia feito tão linda declaração de fé a respeito de Jesus. Olha como que Satanás manipula, como que ele é manipulador. Judas, todo mundo sabia que Judas era um mau caráter, ou que Judas era um sujeito duvidoso. Porque é dito de Judas que ele metia a mão na bolsa e roubava. Ele era ladrão. Todos estavam percebendo o caráter de Judas. De algum momento Judas estava dando provas. Satanás não usou um inimigo de Jesus, alguém que havia um fariseu ou um escriba. Satanás usou alguém que há pouco tempo atrás havia dito que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele havia usado alguém próximo de Jesus. Mas Jesus, como conhece os corações, como conhece todas as coisas, Jesus não caiu na armadilha de Satanás. Mas eu chamo a sua atenção para o fato que ele é manipulador. Satanás, para nos enredar no pecado, ele vai usar até mesmo pessoas que aparentemente falarão coisas, ou que
abertamente falarão coisas agradáveis a nosso respeito. Ele usará bajuladores. Suponhamos que Jesus não tivesse onisciência, não tivesse o conhecimento dos corações aqui. Pedro dizendo isso para ele, e você lembrando do que Pedro disse para Jesus, lá no versículo 16. Quem desconfiaria que Pedro estava sendo usado pelo diabo aqui? As palavras dele soaram amorosas, soaram doces. Mas Jesus, que conhece todas as coisas, mostrou quem é que estava falando por meio de Pedro. Cuidado, irmão, cuidado. Satanás, ele fala suave aos nossos ouvidos. Ele não chegará trazendo palavras que nos assustam, ou palavras que nos colocarão em alerta. Ele chegará sedutoramente, falando aos nossos ouvidos coisas que nós gostaríamos de ouvir. Satanás, ele é mestre em nos iludir. E nós devemos tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Ele não chegará dizendo palavras que nos assustarão. Cuidado. Aqui para nós fica evidente. O Senhor Jesus, Deus permitiu que isso aqui acontecesse para que ficasse claro para nós como muitas vezes Satanás tem agido e como muitas vezes Satanás age a fim de derrubar-nos. Cuidado com os que te elogiam, especialmente quando você está querendo um elogio naquela situação, ou você está querendo uma palavra de apoio numa situação em que você sabe que você está errado. Já aconteceu, exemplos aqui. Por exemplo, a moça sabe que não deve se casar com um sujeito porque o cara não é crente, o cara não é servo de Deus, e aí ela espera que todo mundo diga para ela: não, tente, vai dar certo, tente, vai dar certo. E aí, não, peça a Deus para tocar no coração dele, vai que Deus converte ele, se Deus convertê-lo, que maravilha vai ser para você. Não, irmã, não faça isso. Cuidado, nosso coração ele é mestre em nos iludir. Cuidado, aquilo que você quer. Se chegar alguém dizendo algo, apoiando o que você quer, fique atento. Pode ser que seja Satanás na boca dessa pessoa para desviar você. Cuidado. E olha que, volto a dizer, Satanás foi ousado. Ele usou alguém próximo a Jesus. Ele usou Pedro. Cristo não deu espaço para a sugestão maligna de Satanás e não caiu em sua manipulação ao usar Pedro. Antes deixou claro que tal sugestão o demoveria da cruz. E assim a obra da salvação seria um fracasso. Jesus nos dá essa mesma sabedoria para discernirmos Satanás por trás das palavras bajuladoras que tentam nos demover da vontade de Deus. Tão importante quanto discernirmos a ação de Satanás através dos outros, é também termos esse mesmo discernimento em relação a nós, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com Pedro, isto é, sermos usados pelo diabo. Para você nunca ser usado por Satanás, para você nunca emprestar a sua boca para o diabo, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou de acordo com a palavra de Deus, com o que está revelado nas Escrituras. Se alguém lhe pedir um conselho, aconselhe essa pessoa com a palavra de Deus.
Filipenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o que é para fazer depois disso? Vamos ler lá? Colossenses 3,16. Uma vez que a palavra de Deus estiver habitando ricamente em nosso coração, qual deve ser a nossa atitude para com os nossos irmãos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mas de onde que vem essa toda sabedoria com a qual nós vamos nos aconselhar mutuamente? De onde vem? Da palavra de Deus habitando ricamente em nosso coração. Aí eu sei que quando eu falo isso, eu sei que eu causo urticária em muita gente, mas é verdade. O psicólogo com quem você conversa, com quem você se trata, ele instrui você na palavra de Deus? Né? Aqui entre nós, aqui, acho que ninguém faz uso desse serviço, no serviço de um psicólogo. Mas os psicólogos aconselham as pessoas com a palavra de Deus? Se fizerem isso, o que acontece? Eles vão sofrer a penalidade da lei. E eu fico impressionado de ver como que ainda tem pastor que manda suas ovelhas para psicólogos. Eu fico impressionado com isso. Ah, mas o psicólogo que eu vou, ele é crente. Mas se ele estiver usando a Bíblia lá no consultório dele, então ele está infringindo a ética do Conselho de Psicologia. Ele não pode. Ele não pode conduzir ninguém usando a sua crença. Né? Mas se ele for ateu, se ele for espírita, se ele for budista, se ele tiver alguma filosofia de vida, ele vai falar lá, ninguém vai falar nada contra ele, mas se ele abrir a Bíblia, né? O crente, ele se aconselha com a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem que estar nos nossos lábios, no nosso coração, para a gente poder instruir mutuamente, nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente. Vamos falar um pouco sobre o sofrimento na vida do discípulo. Alguma pergunta sobre o verso 21 a 23? Não? Então vamos falar então sobre o sofrimento na vida do discípulo. No versículo 24 a 28, então nós temos o chamado para o cristão. Né? Se o nosso mestre e Senhor Jesus sofreu tanto sem merecer, por qual razão acharíamos nós que estaríamos isentos de sofrer nessa vida? Contudo, o motivo aqui do sofrimento descrito nestes versos é o motivo mais nobre que existe, a saber, os sofrimentos decorrentes do discipulado, né? De alguém que está seguindo a Cristo. Sofrimentos decorrentes de alguém estar seguindo a Cristo. A morte de Cristo só terá valor para aqueles que se dispõem a morrer para o pecado e para si mesmos. Hendrickson faz essa afirmação. Os sofrimentos decorrentes do discipulado, descritos no versículo 14 são, primeiro, Jesus fala, se alguém quer vir após mim, então ele está falando aí de entrega total e pessoal. No momento em que você se dispor a ser um discípulo de Cristo, a atender ao chamado de Cristo para segui-lo, você se dispõe a seguir a Cristo, você tem que entender que essa é uma entrega total da sua vida e pessoal. Não deve haver áreas da sua vida nas quais você diz assim,
bem, essa área aqui eu vou deixar comigo, essa eu vou cuidar. Né? Pense no seu coração como uma casa cheia de cômodos. Jesus bate a porta dessa casa. E aí você apresenta a sala de estar para ele. Né? Geralmente quando chega uma visita a gente leva para a sala, né? É o lugar que está mais arrumadinho na casa. A gente leva para a sala. Aí depois a gente leva na cozinha. Vamos para a cozinha, vamos tomar um café. Aí depois você leva para a varanda. Depois você leva... Bem, se for na minha casa já foi tudo, né? Meu apartamento é só isso. Não tem muita coisa lá. Mas você vai mostrando os cômodos da sua casa. Aí tem uma portinha, antigamente a gente chamava de despensa. A despensa é o lugar da bagunça, não estava tudo lá, uma bagunça só, quartinho da bagunça. Aí, tá lá, aí você não tem nada ali, não, mas o que tem atrás daquela porta? Não tem nada não tem nada interessante, não está uma bagunça, só não quero que você veja a bagunça que está lá não. Né? Pense no seu coração como se fosse essa casa, né? Você não pode ter um quartinho da bagunça no seu coração. Todo o seu coração, toda a sua vida tem de estar nas mãos de Jesus. Isso é ser discípulo de Cristo. Ao discípulo de Cristo cabe a decisão de querer segui-lo. Veja bem, em momento algum, nós reformados, negamos que a pessoa tem que tomar uma decisão por Cristo. Se você ouvir por aí alguém dizer assim, os reformados dizem que é Deus quem faz a obra de salvação e a gente não precisa fazer nada, porque é Deus quem faz tudo. Não, isso é mentira. Na obra de salvação, sim, é obra total de Deus. Do começo ao fim é Deus quem faz. É Ele que nos chama, mas estando nós mortos em delitos e pecados, estando nós mortos espiritualmente, como nós responderíamos ao chamado dEle, se Ele antes não nos desse vida? Então Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Então quando Ele nos chama, é porque Ele já nos vivificou. Então tudo é obra dEle. Mas Deus reserva para nós também a resposta. Quando Ele nos chama, nós temos que dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou te seguir. A questão para nós reformados é que só conseguimos dizer, sim, Senhor, nós te seguiremos, porque Ele nos capacitou para isso. Né? Sim, irmão? Sim, o amor dele nos constrange, nos leva, não tem como, a graça ela é irresistível. Não tem como um coração que foi chamado por Jesus dizer assim, eu não quero Jesus. Não, então ele não foi chamado. Porque se ele foi chamado de fato, ele não vai dizer não. Ele não consegue dizer não. A graça de Deus nos constrange amorosamente para Deus. Mas Jesus aqui exige de nós essa resposta, o que implica em não mais guiar a nossa vida pelas nossas vontades, mas sim pela vontade de Cristo. Você deve dar a Deus a si mesmo, aceitar resolutamente a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo. Quantos amigos você perdeu depois que você disse assim, olha, agora eu sou crente em Cristo Jesus. Meu prazer não está mais em fazer o que eu fazia com vocês. Meu prazer agora está em estar na casa do Senhor, junto com meus irmãos, louvando a Deus, trabalhando para o Senhor. Meu prazer não é mais passar as noites na balada. Meu prazer agora, se é para passar a noite acordado, que seja em oração, junto com os meus irmãos, numa vigília. Né? E aí você perdeu amigos. Essas pessoas deram as costas para você. Né? Aí você fica chateado, assim, puxa vida, eu pensava que ele era meu amigo. Né? Mas é isso mesmo. Jesus falou que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão. Começando dentro de casa. Ele fala ali da divisão dentro da casa. Pai contra filho, filho contra pai. Nora contra sogra, filha contra mãe, mãe contra filho. Quer dizer, no momento em que alguém recebe a Cristo como Salvador, ele recebe também um monte de inimigos. Os inimigos da cruz de Cristo vêm contra ele. Né? E isso traz dor, isso traz tristeza. Né? Outra atitude que nós devemos ter, conforme o verso 24, se vamos seguir a Cristo, se quisermos seguir a Cristo, nós temos que ir após Ele. Né? Seguir a Cristo significa ir após Ele, ou seja, o pastor vai à frente da ovelha.
Se você tiver a oportunidade de ver um pastor cuidando de ovelhas, o bicho mesmo ali, né? Falando de ovelha animal. Se você tiver a oportunidade de ver, o pastor ele não faz igual o boiadeiro. O boiadeiro ele vai atrás do gado, tocando o gado, cerca daqui, cerca de lá, né? O pastor não. O pastor de ovelhas, ele vai à frente, falando, chamando em voz alta, né? Produzindo sons com sua voz, e as ovelhas vão seguindo a voz dele, vão atrás dele. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nós temos que seguir a Cristo. É Ele quem vai dar a direção para a gente. É Ele quem vai apontar para nós a direção que nós devemos andar. Mas isso também implica, a segunda atitude aqui, é um ato de autorrenúncia. Negue-se a si mesmo, se negue. Negar os outros é fácil. A Nádia vem e me pede uma coisa, eu digo não, neguei. É fácil, né? O filho chega para o pai, eu queria te pedir uma coisa. Só o não você já sabe que você vai ouvir. Fala que de repente, quem sabe você escuta o sim, né? Não é assim? Negar os outros é fácil, mas negar-nos a nós mesmos, deixar de fazer a nossa vontade, é difícil, irmãos. Nosso coração está obstinado em uma coisa, quer aquilo, e aí de repente nós descobrimos que não devemos querer e nem buscar tal coisa. É difícil dizer não para o nosso coração. Eu pensava que dizer não para minha filha, para minha esposa, era difícil. Difícil é dizer não para mim mesmo. Como que é difícil negar a mim mesmo? Negar a minha vontade para fazer a vontade de Cristo. Como que fazer o que Paulo disse aqui em Gálatas 2:20? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como é difícil viver isso aqui, meus irmãos? E preste atenção, toda vez que nós caímos em pecado, foi porque fizemos a nossa vontade. Se você e eu cairmos num pecado, é porque era nossa vontade aquele pecado. Talvez isso seja a coisa mais difícil da gente aceitar, porque a gente tem mania de olhar para nós mesmos e termos muita autocomiseração. Não é bem assim, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal assim. Mas entendamos, irmãos, que toda vez que nós pecamos, nós estamos fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Quando eu peco, eu estou fazendo a vontade do diabo, mas a vontade do diabo é a tua vontade. Que nós aprendamos como salmista e possamos dizer a Deus: agrada-me, ó Senhor, fazer a tua vontade. Que para nós a vontade de Deus realmente seja boa, agradável e perfeita para o nosso coração. Negar-nos a nós mesmos, essa autorrenúncia é difícil. Também Cristo fala de autossacrifício. Tome a sua cruz. No texto de Mateus 9:23, de Lucas 9:23, Lucas acrescenta a expressão dia a dia. Lá ele fala assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mateus omitiu esse dia a dia, mas o princípio está aqui no versículo, Dia a dia, tome a sua cruz. Quando você pensa numa cruz na sua vida, o que é a cruz na sua vida? Qual que é a sua cruz, meu irmão? Aí alguém fala: minha cruz é uma enfermidade que eu carrego, contra a qual eu luto, Não é assim que o pessoal pensa? Cruz é o meu filho viciado, meu filho drogado. Aquele rapaz é uma cruz na minha vida. Cruz, meu Deus, cruz é o meu marido, que é um imprestável, não faz nada em casa, não ajuda, o dia inteiro só deitado no sofá, não quer saber de nada com nada. Não, irmãos, isso não é cruz, não. Isso aí é a escolha errada que você fez. Mas não é cruz, não. A cruz que Cristo se refere aqui
É um instrumento de morte. Cruz é instrumento de morte. A pergunta é, o que é que tem que morrer dia a dia numa cruz? O que é que dia a dia tem que ser crucificado, tem que ser morto dia a dia? O nosso eu, nosso velho homem, a nossa velha natureza. A nossa velha natureza. Isso dá um trabalho, porque o velho homem, mesmo depois de morto, se ele não for sepultado, o miserável fede. E só o fedor dele já incomoda bastante, já atrapalha bastante. Dia a dia nós temos que crucificar o nosso eu. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No versículo 25 a 28, eles desdobram o ensinamento do versículo 24. No versículo 25, Cristo retoma o ensinamento lá de Mateus 10, 39. Quem quiser viver de verdade, ter a vida eterna, terá que perder sua vida para si mesmo, para viver somente para Cristo. Quem abrir, quem abra não, quem abrir mão de viver para si mesmo por causa de Cristo, encontrará a maior bênção que existe, o próprio Cristo, e por isso mesmo tem a vida eterna. É isso que Cristo está dizendo aqui. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se você quiser ser o dono da sua vida, você vai perder a sua vida. Porque você vai tornar-se escravo de si mesmo. Você vai se tornar escravo do pecado, escravo de Satanás. Você vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por causa de Cristo, achá-la, ou seja, achará a vida eterna, a vida de verdade, vai viver de verdade. No verso 26, ganhar o mundo inteiro, essa expressão, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, significa o desejo de bem-estar, comodidade, popularidade, prestígio, opulência, riquezas materiais, aplausos. Quem não quer isso? Vai dizer que você está vivendo um momento de bem-estar na sua saúde, nos seus relacionamentos. Não é bom? Não é gostoso? Vai dizer que comodidade não é uma coisa gostosa? Conforto, comodidade. Você estar tranquilo ali, sem nada te perturbando. Não é bom mesmo? Popularidade. Você chegar num lugar, todo mundo, ali, olha lá, a Miriam, agora qual das duas? Agora tem duas, não tem três agora aqui, chegou o Gilmárcio. Aquele rapaz, pois é, ele é assim. Quer dizer, famoso, popularidade, prestígio. Chegou o doutor Rogério. Aí todo mundo, com licença, pode passar, Sente-se aqui, doutor, prestígio, respeito. Bens materiais, Perguntaram para Beto Rockefeller, o grande arquimilionário americano, quanto dinheiro era necessário para um homem ser feliz. Ele disse, um pouco mais, sempre um pouco mais. Mas quem não quer ter dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, Quem não quer? Aplausos. Quando tudo isso ocupa o nosso coração, quando tudo isso é para nós a coisa mais importante da nossa vida, nós temos que olhar para este versículo e responder a essa pergunta que Jesus faz. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Alma, vida, Aí significa vida. Que adianta você ter tudo isso e no final da sua vida você se deparar com os portais do inferno abertos para você? Que adiantou você viver toda a sua vida buscando essas coisas, porque você estava pensando em você mesmo, na sua vontade,
Você era o seu Deus, e agora você se depara com os portais do inferno abertos para você, para passar a eternidade ali, em sofrimento. Que proveito? Qual o proveito disso, irmãos? Né? O coração que estiver focado nessas coisas não estará focado na glória eterna, pelo simples fato de que é impossível servirmos a dois senhores. Sabe aquela lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Sabe aquela lei? Pois é, vale para o nosso coração aqui. Nosso coração é um trono no qual somente um rei pode se assentar. Que rei está no meu coração? Deus ou eu mesmo? Se o rei que está sentado no trono do meu coração é o meu próprio eu, pode ter certeza, ele não passa de um fantoche, de um marionete, controlado pelo diabo, pelo pecado. No verso 27, Cristo mostra que ele voltará, né? Cristo voltará na glória de seu Pai. Assim como o Pai recompensou ao Filho por sua obediência, o Filho haverá de recompensar aqueles que se mantiveram firmes em sua presença, focados na glória eterna e não no brilho evanescente do ouro deste mundo. Quando Cristo fala de retribuir a cada um conforme as suas obras, ele não está falando aqui de salvação pelas obras. Ele está falando aqui de galardão, da alegria que receberão, a alegria que está reservada para aqueles que forem fiéis a Cristo até o fim. É nesse sentido que nós devemos entender o galardão. É a alegria indizível que nós receberemos quando entrarmos pelos portais celestiais. Né? Não é salvação pelas obras, não. Né? Aqueles que nesta vida passaram por sofrimentos por causa de Cristo, receberão do próprio Cristo a alegria e a felicidade eterna. Né? Que maravilha. E por fim, aí o verso 28, ele traz um pouco de dificuldade. Né? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Cristo estava falando ali para os discípulos. Então quer dizer que tem algum discípulo de Cristo aí que tem mais de 2000 anos, está vivo aí andando. Você não conhece nenhum Pedro, nenhum João com 2000 anos andando por aí, né? Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está falando aqui que nenhum deles ali haveria de morrer. Não. Não é que alguns deles ali não haveriam de morrer até a sua volta. Ele não está falando aqui da volta dele, da segunda vinda. Ele está falando aqui da primeira vinda dele. E Carson, ele apresentando esse texto aqui, D.A. Carson, ele apresenta o movimento do texto aqui, né? Ele começa no verso 24 com um desafio para tomar, né? Para tomar a cruz e seguir a Jesus no futuro imediato, né? Naquela vida. Né? Então ele está falando para os discípulos aqui, Jesus começa falando de segui-lo nessa vida, né? Naqueles dias ali os discípulos deveriam seguir a Cristo nessa vida. No verso 25 ele fala do incentivo. Que incentivo é esse? A recompensa e a punição na segunda vinda de Cristo. A recompensa para os fiéis e a punição para os infiéis, na segunda vinda de Cristo. No versículo 26, ele fala dos valores do reino, ele pesa os valores do reino de Deus nessa vida. Aí depois no verso 27, ele volta seguindo o mesmo raciocínio, invertendo agora. Olha para você ver, o 27... ele fala também do mesmo incentivo e recompensa do verso 25. E aí ele encerra com o verso 28, retomando o assunto da primeira vinda de Cristo.
Ele não está falando da segunda vinda, ele está falando da primeira vinda do Senhor Jesus. Né? E Jesus faz esse movimento no texto. Né? Ele começa falando da primeira vinda, da recompensa na segunda vinda, fala sobre o crente entender o que é mais importante nesta vida, que é obedecer a Cristo e viver para agradar a Cristo. E aí ele volta falando do incentivo, né, ou a recompensa, ou a punição que acontecerão na segunda vinda dele, e encerra com o mesmo assunto que ele começou, falando que era a primeira vinda dele. E por que isso é importante? Por que esse movimento é importante para entendermos aqui? Porque quando Jesus fala, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, né? Ele disse que alguns ali não morreriam até que vissem vir o Filho do Homem no seu reino. Ele se referia à sua vinda em sua dignidade real e não na sua segunda vinda. Né? Judas morreu antes de Jesus voltar para os céus. Aliás, antes mesmo de Jesus ser ressuscitado. Né? Judas morreu assim que Jesus foi condenado. A Bíblia diz que Judas foi e se matou. Lá em Atos 2, ele escreve, Atos 1, melhor dizendo, lá em Atos 1 é descrita a morte de Judas, e é algo impressionante. Atos 1, versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Está falando aqui de Judas, olha lá, no verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem, né, Judas, adquiriu um campo com preço de iniquidade, né? E precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas derramaram. Quer dizer, aqui está descrevendo como que foi o enforcamento. Ele se enforcou, né, num lugar alto, caiu lá de cima, né, quando a corda deve ter arrebentado, alguma coisa assim, e as suas tripas saíram. Né. Bem, Jesus está dizendo, em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E ali ele está falando da sua ressurreição. Né? Quando ele lembre-se, olha lá no verso 21, Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Esses dois trechos estão juntos aqui no assunto por isso. Então, Jesus está mostrando, olha, alguns de vocês aqui, ou a maioria deles ali, né, não passaria pela morte até que vissem o Cristo ressurreto, glorioso, né, retomando a sua glória nos céus. Jesus não estava falando da sua segunda vinda. Né? Por isso que você não encontra nenhum Pedro de 2000 anos andando por aí, ou nenhum João, nenhum Tiago de 2000 anos andando por aí. Né? Porque ele não estava falando da sua segunda vinda, mas sim da primeira. Ok? A aplicação prática para nós aí. Ressaltamos aqui as seguintes verdades sobre o sofrimento. Primeiro, fazemos de tudo para evitar o sofrimento, como fica claro nas palavras de Pedro ao Senhor Jesus. Sofrimento é algo que só de pensar é desconfortável para nós. A nossa cabeça não gosta de pensar, nós não gostamos de pensar em sofrimento. Né? Mal começa uma dor de cabeça, a gente vai lá e já toma um remédio. Né?
Às vezes a dor de cabeça está apontando para algo muito mais sério, mas você toma um remédio, passa a dor, aí você não se preocupa. De repente você está com o princípio de um derrame aí. Né? Alguma coisa que você deveria cuidar. Mas você já corre e toma um remédio, porque a gente não gosta de dor. Aliás, tudo o que o ser humano faz nessa vida é com um só objetivo: conforto. Tudo que o ser humano faz nessa vida, ele faz com o objetivo de ter conforto. Toda a tecnologia, toda a parafernália que nós já inventamos, que o homem já inventou, não foi para facilitar a nossa vida? Porque facilitando a nossa vida, a gente tem mais conforto. Pense, conforto é a coisa que o ser humano mais deseja. Por que ele quer ficar rico? Porque tendo dinheiro ele vai ter o conforto que ele quiser. Por que ele quer fazer aquela viagem dos sonhos dele? Porque é confortável. Porque se fosse um lugar terrível, um lugar ruim, ele não iria. Ninguém quer ir para o deserto do Saara sofrer no sol quente lá, né? A menos que seja aventureiro mesmo, né? Mas tudo que nós fazemos é pensando no conforto, né? E o sofrimento, ele simboliza para nós a interrupção desse conforto, né? Ele quebra para nós, ele nos traz a perda do conforto, e nós por isso não gostamos do sofrimento. Contudo, assim como Pedro estava sendo guiado pelo diabo, quando quis impedir Cristo de sofrer, muitas vezes nós, quando não somos pacientes no sofrimento, em especial o que é aquele que é causado pelas sugestões pecaminosas, aquele que é causado por sermos discípulos de Cristo, e saímos em buscar conforto, podemos estar sendo tomados pelas sugestões pecaminosas do diabo e fugindo do propósito de Deus para a nossa vida. Cuidado. Tome muito cuidado com isso. Se você estiver passando por algum sofrimento na sua vida, em decorrência da sua fidelidade a Cristo Jesus, não procure acabar com esse sofrimento. Não corra para acabar com esse sofrimento. Porque Satanás tem muitas sugestões agradáveis a você, para você abandonar o sofrimento, para você sair do sofrimento. Só que não se esqueça, você estará descumprindo a vontade de Deus na sua vida. No sofrimento, Deus está lapidando o nosso caráter. No sofrimento, Deus está fazendo-nos mais parecidos com o Senhor Jesus. Não nos esqueçamos que Isaías diz que Jesus era homem de dores e que sabe o que é padecer. E se o nosso mestre passou por isso, acaso nós somos melhores do que ele? O sofrimento na vida do crente sempre é didático. Sempre é didático. Deus usa o sofrimento para nos moldar. Tanto o sofrimento causado por nossos pecados, né, Deus nos repreende e corrige porque somos filhos dele. Quando nós pecamos e somos corrigidos por Deus, nós temos a prova do amor de Deus. Porque quem não é filho, Deus não entrega-se a si mesmo. Deus entrega a pessoa a si mesma. Quem é filho, Deus repreende, Deus corrige. E repreensão, correção traz sofrimento, disciplina traz sofrimento. A Bíblia mesmo diz, toda disciplina, a princípio, não é motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mas no final, ela vai trazer frutos preciosos para nós. Mas se o nosso sofrimento é causado, ele é decorrente da nossa firmeza em testemunharmos de Cristo perante o mundo, tão corrompido pelo pecado, então devemos nos regozijar, tal como fez os apóstolos, que eles, Pedro e João, quando foram açoitados, eles saíram da prisão regozijando, porque eles foram achados dignos de sofrer por causa de Jesus. Paulo vai dizer que a nós
nos foi dada não somente a graça de crer em Jesus, mas também o de padecermos por Ele, o de sofrermos por Ele, né? Ao final de tudo, veremos que terá valido a pena termos perdido a nossa vida para nós mesmos, para termos ficado somente com Cristo. Valeu a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena. Não desanime, irmão. Se você estiver passando por lutas, por sofrimentos, por causa de Cristo, vai valer a pena. Se foi por causa de erros que você cometeu, não desanime. Deus está disciplinando você, mas no meio da disciplina dele, Ele está mostrando para você que Ele é teu Pai. Você não é um bastardo abandonado nesse mundo, você tem Pai. Deus é o seu Pai. Você é um filho de Deus. E os filhos de Deus são co-herdeiros com Cristo. Herdarão a glória eterna juntos com Cristo. Deus está trabalhando no seu caráter. Não desanime. Aliás, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. E vai completá-la da forma que for preciso. Mas Ele vai completar. Eu encerro aqui fazendo uma pergunta a você. Lembra que eu falei que o nosso coração é um trono no qual há um rei? A pergunta é: quem é o rei do seu coração? Jesus ou o seu eu? Quem é que governa a sua vida? Jesus ou o seu eu? A vontade de quem você tem feito? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a dia seguirmos a Cristo, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo em cada momento. Amém.